Você já ouviu falar nas temidas couve-flores na aquarela? E o que elas são? Vem aqui que eu vou te contar por que elas se formam e como você pode superá-las. Só que antes de falar do efeito de couve-flor, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre papel. Papéis de aquarela, pessoal. Qual que é uma característica desejada do papel de aquarela? Deseja-se que o papel de aquarela consiga absorver a água da tinta de maneira uniforme, porque assim toda a superfície que vai estar coberta por tinta vai estar com a tinta da mesma cor, na mesma quantidade de água, na mesma diluição. Deu para entender mais ou menos? É como se você tivesse uma superfície que pudesse chupar a água de forma bem devagarzinha e todos os lugares em que essa superfície está chupando a água vai ser igual. Tá bom. Qual é a outra característica do papel de aquarela? Olha, eu vou falar uma coisa que pode parecer muito óbvia, mas o óbvio às vezes tem que ser dito. A aquarela é uma tinta à base de água. E o que acontece quando você molha o papel? Pensa no papel sulfite. Ele rasga, certo? Então, por isso que é muito importante que seja um papel grosso e com a finalização, o acabamento correto para receber toda essa água da tinta de aquarela. Por isso que, para fazer aquarela, normalmente é recomendado que tenha aquele peso de pelo menos 300 gramas por metro quadrado, que é um papel bem grosso aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó, faz até barulho quando a gente bate nele aqui. Só que eu tava aqui em casa e vocês sabem que eu tô aqui na minha jornada treinando caligrafia, lettering, que é muito chique, né? Vamos corporativar o nome caligrafia, é lettering agora, né? E eu comprei esse bloco aqui da Canson, que ele é para mixed media, ou seja, é para usar vários tipos de tintas ou técnicas aqui, canetinha, giz de cera e até aquarela para fazer caligrafia ou lettering. Ok. Esse papel aqui, ele não tem 300 gramas por metro quadrado. Ele tem 200 gramas por metro quadrado. Então, ele não tem a melhor absorção do mundo. E aí, o que acontece? Como que a gente pode fazer o melhor uso disso? Claro, a couve-flor, que é esse efeito que acontece quando o papel não chupa a água de forma uniforme, ela vai causar essas quebras da tinta, da cor da tinta. É como se realmente fizesse uma bordinha assim, e de um lado da borda fica mais escuro, do outro lado da borda fica menos escuro. E muitas vezes, quando você vai fazer uma pintura, não é isso que você quer. Por exemplo, aqui, nesse lettering aqui de flowers, você pode ver que tem uma couve-florzinha aqui. Isso é uma couve-flor na aquarela. Mas, na pintura que eu estou fazendo aí no vídeo, que a gente está assistindo junto, qual que foi a minha intenção? Exatamente mostrar que o efeito de couve-flor pode ser usado a nosso favor. E, como eu sempre digo aqui, gente, a aquarela, ela não gosta de ser controlada. E eu adoro essa espontaneidade de que acontece quando a tinta faz coisas que a gente não previa no papel. Claro que quando a gente está usando um papel aqui, que ele não é 100% direcionado para a aquarela, e porque ele é para fazer caligrafia com mixed media, e porque ele tem 200 gramas por metro quadrado, que é essa grossura bem, mas é grosso, mas não é a grossura total que é necessária para aquarela, a gente sabe que isso pode ocasionar em couve-flores, mas tá tudo bem, e essa é a ideia, porque já que são couve-flores, aí nessa pintura que eu fiz aqui atrás e que a gente está assistindo como é que foi que eu fiz, essas couve-flores eu vou transformar em literais flores, né? Então aí, ó, eu tô usando o meu pincel chato aqui, que no caso dele, eu não sei a marca, porque faz tempo que eu comprei e ele já perdeu aqui qual que era a marca dele aqui no cabo, então eu não sei. E ele é de um cabo super longo aqui e eu gosto muito dele. E nessa lettering aí, eu ainda não cheguei a estudar como é que se faz letras, como diria a Maia, ela chama essas letras biscoito, porque são letras com recheio, né? Eu ainda não sei a técnica exata, mas eu simplesmente fui fazendo cada traço com essa parte aqui do pincel que vocês estão vendo aí, né? E tô fazendo a letra de 3 cores
Basicamente, na verdade, vamos me corrigir. Eu usei duas cores. Eu usei esse rosa e esse azul do meu conjunto da Van Gogh, que eu vou colocar o link na descrição aqui embaixo, tá? E quando eu tenho rosa e azul, eu consigo outras cores ao redor dessas duas cores, como, por exemplo, o roxo, o violeta, que eu acho que o roxo e o violeta é basicamente a mesma coisa, né? E usando só essas duas cores, eu consigo essa harmonia aqui, tá bom? Que vocês estão vendo aqui e estão vendo aí na superfície do papel. Outra coisa interessante que eu gostaria que vocês observassem é que quando eu faço uma letra de uma cor, então vamos aí, eu tô fazendo o P de pensa aí. O P tá aí num azul, mais ou menos um azul marinho e tal. E aí eu vou colocar um E, vamos ver qual cor que eu vou escolher. Aí, ó, meio arroxeado, encostando. Tá vendo que no lugarzinho em que o E tá encostando no P, a tinta, uma cor passa para outra cor? Esse efeito se chama bleeding. A tinta sangra de uma para outra. E isso é uma das coisas que são mais apaixonantes na aquarela, na minha opinião. Porque a mistura de cores, ela não acontece só aqui no godê. A mistura de cores na aquarela, ela acontece no papel também. E, de novo, ela é incontrolável. Claro que a gente tem uma certa noção. Quanto mais água, possivelmente a tinta vai se espalhar mais em cima da outra. Quanto menos água, menos. Só que você, de verdade, nunca vai saber onde é que ela vai parar, né? Porque é impossível você controlar exatamente a quantidade de água que tem no seu pincel ou na preparação da sua tinta. Então, mesmo dentro do papel, esses gradientes de cores, né, que vão passando do azul ou do roxo para o rosinha, eles vão ficando diferentes e super lindos, né? E aí eu tô acabando, né, o Ana Pinta e Pensa para fazer propaganda aqui do canal. Aliás, gente, se vocês quiserem entrar no meu Instagram, eu não falo, normalmente eu falo do YouTube no Instagram e não falo do Instagram no YouTube, mas o Instagram é a mesma coisa, é @Ana Pinta e Pensa. E enquanto a gente espera a gente passar para a próxima parte da pintura, que a gente vai chegar lá, que vai ser quando a gente vai começar a ver essas couve-flores explodirem. Aliás, ó, vocês já conseguem observar a couve-flor explodindo aqui no papel. Tá vendo no P de pinta embaixo, que tem um azul mais claro do que o azul mais escuro? Isso é uma couve-flor que está se formando. Tá vendo no A também, que entre o A e o N do Ana, que tem um azul entrando no rosa? Isso é uma couve-flor com um sangramento de tinta. Não é muito lindo? Ó, e aí eu estou também mostrando com a lapiseira todas essas couve-flores que já estão ficando. Mesmo enquanto a tinta não seca completamente no papel, já dá para ver. E quando ela secar, ela vai ficar ainda mais óbvia, essa couve-flor, tá? Então tá, então antes da gente passar para a próxima parte da pintura, que vocês vão ver que eu vou começar a fazer os caules e as folhas aí, então cada uma dessas couve-flores vai se transformar numa florzinha. Eu não posso perder a oportunidade de falar para você, se inscrever aqui no canal. A gente fala sobre muita coisa divertida, a gente fala sobre técnica e algumas fofoquinhas também. Então, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode fazer bom uso dele, curte e comenta aí, tá bom? Por quê? Porque aqui é para nós, pessoas maravilhosas que estamos no ápice da nossa vida, da nossa beleza, do nosso trabalho, de tudo, enlouquecendo com filho, marido, papagaio e trabalho principalmente, né? Então, se você precisa de um refúgio, de um momento de paz, de 15 minutinhos por dia para você lembrar de si mesmo, use aquarela com isso, e para usar aquarela com isso, conte com a Ana. Então, esse aí é o meu jabá. Olha, e eu vejo as estatísticas do canal. Se eu vir que a visualização aqui, o tempo de visualização derrubou nesse momento, eu vou ficar brava com vocês. Então, continue aqui me acompanhando, tá? Então, vamos lá, ó. Eu peguei aí o meu pincel bem fininho. Esse pincel, dá pra eu falar pra vocês qual que é. É o pincel Ceramic, série 755 10/0. Ele é um pincel que tem umas sardinhas, olha só que lindas, muito fininhas, que é um liner, é exatamente para fazer essas linhas aí. Ele normalmente é utilizado para fazer contornos, né, como se eu fosse fazer uma caneta, que dá para fazer, né, numa pintura,
Por exemplo, eu quero fazer os contornos. Eu dou uma roubadinha, digamos, né, uma roubadinha usando uma caneta aqui de ponta fina, sabe? Tipo estábilo, quando a gente era criança, que usava a canetinha estábilo. Então, é isso. Só que se a gente quer ser super purista e fazer uma coisa só de aquarela, e que a gente tem a mão bem firme, que não é o meu caso ainda, você usa o pincel liner, que é pincel delineador, né? E aí eu tô fazendo, né, os caules e as folhinhas aí. Então, cada couve-florzinha aí, eu vou puxando um caulezinho e fazendo. Eu estou usando de novo, então, o kit da Van Gogh. Eu tenho 2 verdes na Van Gogh aqui, no meu kit da Van Gogh. Eu tenho o verde aqui de baixo, que é o Viridian, é o nome dele. E, gente, olha, eu sei que vocês... Verde é verde, né? Verde é verde, azul é azul, tal. Mas, normalmente, essas cores são as mesmas cores, independente da marca, e às vezes independente até do tipo de tinta, porque você vai ter a tinta guache, que seja Viridian, tinta aquarela, tinta acrílica também, tá? Então, normalmente é esse verde aqui, mais outonal, né? Que é o Viridian, tá? E a gente tem esse Sap Green, eu não sei porque chama Sap Green, inclusive vou pesquisar porque que ele chama Sap Green, e é um verde mais primaveril, muito lindo aqui, tá? Será que ele chama sep de sapo? Não é, com certeza não. E como vocês veem aí, eu continuo com as minhas mini panelinhas aí quase terminadas, dessa cor e dessa cor aqui. E eu ainda não sei o que eu vou fazer. Porque, gente, eu não sei se vocês assistiram no outro vídeo, mas a polêmica aqui, ou o dilema é o seguinte. Eu respeito que o kit é da Van Gogh e preencho com cores da Van Gogh, ou eu desencano disso e compro uma outra marca para experimentar o Sap Green, o Ultramarine Blue e o... esqueci qual que é o nome dessa cor aqui. Eu acho que é Quinacridone Rose, é isso. Quinacridone Pink aqui, de outra marca, para experimentar também. Então essa é a polêmica, não sei, né? Já falei aqui que é muito esquisito você comprar um shampoo diferente do condicionador, né? De marcas diferentes. Então, meu cérebro tá dando um tilt aqui. Já teve um inscrito aqui maravilhoso que falou que eu deveria desencanar e comprar de outra marca, mas ainda eu tô apegada, tá? Então, vocês me contam a opinião de vocês aqui. Enfim, esse kit aqui, então, é um kit super versátil. O meu próximo vídeo de resenha vai ser desse aqui, porque esse aqui é quando você quer upskill o seu conjunto de aquarelas. A gente já tá falando aqui muito sobre o kit iniciante zero, iniciante tipo, nunca peguei no pincel, quero começar a pegar. A gente já discutiu que a gente vai usar o kit da Sakura. Gostei de aquarela, é uma coisa que vai entrar na minha vida, que não é voo de galinha. Vou investir um pouquinho mais? Pega o kit aqui da Van Gogh, tá? Então, por isso que a próxima resenha aqui vai ser da Van Gogh, que eu vou mostrar pra vocês, estou com uma ideia muito fofinha aqui de como fazer. Enfim, voltando aqui, vocês estão vendo que eu estou fazendo os caulezinhos aqui, verdes, né? Juntando dentro das couve-flores. Em determinado momento, eu vou ficando meio desapontada, vocês vão ver, porque eu acho que o pincel liner está fino demais. Aí, coitado, né? O pincel liner deve estar pensando assim, o que você quer? Eu sou para ser fino. E daí você não tá satisfeita que eu estou fino demais? É tipo isso, a gente fica insatisfeito mesmo. Eu estava fazendo ali, e daí eu, esse caule não tá se destacando quanto eu queria, não sei o que eu faço, tudo mais. Daí eu tava pensando, falei, já comecei aqui, vou gravar e vou publicar esse mesmo, porque não vou recomeçar, já gastei tinta, já gastei um papel aqui, e é isso. E, gente, é isso. Tem um estado na aquarela que é um estado que tá esquisito. A aquarela, ela, pra ficar boa, ela precisa passar por esse estado esquisito. Às vezes ela nunca passa do estado esquisito, fica esquisita pra sempre. Mas é normal. Porque por essa característica da incontrolabilidade, se essa palavra existe, da aquarela, muitas vezes ela termina não onde você estava achando que ela ia terminar.
Tipo, você estava planejando uma coisa e no caminho ela não é a mesma coisa que você estava na sua cabeça, deu para entender? Então, a adaptabilidade e a paciência são habilidades que você vai poder exercitar muito. Você vai ver, cara, eu não queria que ficasse desse jeito. Tá, o que eu posso fazer para melhorar? E eu acho que esse vídeo é sobre isso, porque a couve-flor, muitas vezes a gente realmente não vai querer na aquarela, né? Mas se ela acontecer, putz, vamos a ela e deixa ela lá. Ela é uma consequência do fato de que você catou o pincel, botou tinta no papel e tentou fazer uma coisa diferente. Então eu não vejo nada de mal nisso. Inclusive, acho isso ótimo. E eu só tive essa ideia de fazer esse vídeo com as couve-flores se transformando em florezinhas porque eu tinha feito antes, tava de boa na lagoa aqui. E, cara, comecei a colocar aquarela nesse papel de caligrafia e pensei, nossa, esse papel aqui é ruim, viu? Tá dando um monte de couve-flor, não vai dar. Aí, papel é ruim, papel é ruim. Ah, mas às vezes a gente pinta umas letras e faz umas bolas, tenta fazer umas coisas orgânicas para ficar natural, né? Uma textura natural. Poxa, por que não nos favorecer com a couve-flor para pintura? Foi assim que eu pensei e foi assim que foi. E daí, essa é a ideia aqui. Nesse momento aqui, a gente está ainda usando o Viridian com o Sap Green, aí, misturando a tinta no meu pratinho de porcelana, puxando os galhozinhos e eu não sei qual vai ser a hora que eu vou simplesmente trocar de pincel e desistir. Falar, dane-se isso, tá fino demais. E tá tudo bem, né? Aí, ó. O que vocês acharam do meu Ana Pinta e Pensa? Todas as letras aí saíram meio que do mesmo tamanho, né? A linha tá reta, não tá ruim não, né? Aí depois eu resolvi fazer essa outra aqui de flores, porque eu fiquei muito inspirada aqui. Aí que, nesse caso aqui, cada letra virou a própria flor, né? Não as couve-flores dentro da letra, porque é muito fininha. E aí, eu também comecei a fazer nomes de marcas de aquarela aqui, com lettering, pensando aí nas próximas resenhas aqui. Depois de um segundinho, eu me lembrei o que eu ia falar, o que eu estava preparada para falar aqui no vídeo para vocês. Gente, desculpa aí a pausa. Eu ia comentar que o papel de aquarela dá para usar, sim, as duas superfícies, tá? Então, quando você compra um bloco, alguns cançons, e alguns deles vão estar escrito assim, uma face ideal para aquarela. Só que o que é essa uma face ideal para aquarela? Tem vários tipos de papel de aquarela, né, que dizem respeito à textura da superfície. Você tem o de prensa fria, o de prensa quente, e daí ele vai dar uma superfície mais lisa ou mais rugosa. Quando ele vem assim, uma face é adequada para a aquarela, quer dizer, uma face é aquela face que vai ter a característica que está escrita na capa do bloco, né? Ou do papel, ou do sketchbook, etc e tal. Só que isso é até mais interessante, porque você vai acabar comprando papéis de duas texturas em um, porque você vai ter um daquela superfície que foi a superfície alvo, e o verso vai ser de outra superfície que também dá para usar, e você vai treinar o que acontece quando você pinta exatamente a mesma coisa na superfície alvo e na outra superfície, tá? Ana, mas, tipo, não vai passar a tinta de um lado para o outro? Não, gente, porque o papel é tão grosso mesmo que você não vê. Só se eu colocasse uma lâmpada aqui atrás, que você ia ver o que está escrito aqui atrás. Então, por exemplo, aqui você está escrito Flowers, e do outro lado você está vendo Daniel Smith sem nenhum tipo de passagem de uma coisa para outra. Então isso é principalmente no caso, né, de quando você está praticando, ao invés de pensando realmente
em expor o seu trabalho em quadros, vender, etc e tal, porque daí, né, você não vai poder vender nada que esteja, né, de um lado tá pintado e do outro tá o rascunho. Aliás, na verdade, eu não vendo as minhas artes, eu dou as minhas artes, porque eu ainda não considero que eu estou no nível de vender as minhas artes. Fui dar uma delas para o amigo do meu marido. Ele me pediu para trazer umas coisas de uma viagem que eu viajei para fora, mandou vir aqui o motorista buscar na minha casa e coloquei uma aquarela dentro, que estavam com as duas superfícies, os dois versos da folha pintados. Para mim era muito óbvio qual que era o verso que era para ele considerar que era a obra que eu queria dar para ele. Para mim era muito óbvio, mas para ele parece que não, porque quando ele me mandou a foto da aquarela no escritório dele, tava o outro lado que tava horroroso. Na minha opinião, ele falou que tava lindo. Então, enfim, vai saber, né? Então, quando você está treinando, você pode comprar um papel, que a minha sugestão para vocês é o Canson Montval 300 gramas, tá? E daí você pode usar, sim, os dois versos. Qual o tamanho do papel? Vamos fazer um vídeo completo sobre isso. Eles são vendidos naquele sistema de A2, A3, A4, A5, né? Então, o que eu sugiro, que eu acho que é a forma mais econômica quando você vai comprar um bloco de papel de aquarela? Você pode comprar um de tamanho A5, que é um papelzão assim, bem grande, que é muito difícil você fazer uma pintura desse tamanho, né? Você precisa planejar muito e tal, e ser muito boa. Aliás, quanto maior a pintura, mais difícil de fazer, quanto menor, mais fácil. Pode parecer que é o contrário, mas não. E aí, o que você faz? Você pega um cortador de papel, um estilete, e tem um maravilhoso que eu vou mostrar para vocês, que não é só um estilete, ele já corta direitinho, é uma guilhotina super segura para você ter em casa, e você corta no tamanho de A4 ou até mesmo de A5. Vocês sabem, né, que quanto maior o número, menor é o papel, menor a área do papel. Então essa é uma sugestão, porque você compra o bloco, você vai comparar os preços, a gente vai fazer as contas aqui juntos do A3 e vai fazer eles menores para durar mais. Eu tenho aqui, inclusive, um monte de papéis que já estão cortados, que eram bloco A5, que eu cortei aqui. Inclusive, tenho esse vídeo, talvez coloque esse vídeo aqui nos cortes deste. E aí, a nossa pintura lá atrás vai se terminando. Eu tô colocando as últimas folhinhas, os toques finais, dessas couve-flores acidentais ou não, no meu nome do meu canal, Ana Pinta e Pensa. Então, agradeço muito a você que está aqui comigo até agora nesse vídeo. Peço para que, se você gostou, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal, tá bom? Beijo, tchau, tchau!